Esse tema, ele é um tema bastante interessante por causa do interesse, como você falou, em relação à teologia reformada, e eu diria que ele tem vários contornos e por isso não se responde de uma vez só. Então vamos tentar, pelo menos, introduzir pontos que são concernentes à teologia reformada. Então a teologia reformada, ela é uma teologia que historicamente é derivada de um ramo do protestantismo que foi conhecido muito mais por uma tradição antes do que por uma pessoa, que é uma coisa legal para os nossos ouvintes aprenderem. Embora João Calvino seja um nome bastante conhecido, uma espécie de luminar, né, do começo da teologia reformada, a grande verdade é que ela nunca teve alguém como referência única. Olha que curioso, enquanto os luteranos, no livro de documentos oficiais deles, eles têm confissões de Lutero, Calvino nunca foi colocado numa posição diferenciada, como se ele estivesse acima dos demais. Não é? É por isso que a tradição reformada ela se alastrou na Europa, ganhando diversos professores e diversas referências de diversas cabeças. Então ela começa na Suíça, né, com nomes como Ulrico Zwinglio, Henrique Bullinger, como João Calvino, Teodoro Beza, e tantos outros nomes, né, Pedro Martin Vermigli, Martin Butzer, e tantos outros nomes que são conhecidos da época da Reforma, e outros pouco conhecidos, mas que se alastrou. Então, eu dou essa introdução histórica para dizer para os nossos ouvintes o seguinte: se você quer aprender o que é ser reformado, não escolha uma pessoa para ouvir. Ótimo. Entenda que nós estamos falando de uma tradição com várias vozes desde o passado, inclusive no presente. Isso é legal porque isso enriquece o nosso entendimento. Senão a gente se torna seguidor de um. E o único que a gente segue é Cristo, não é? Os intérpretes reformados são vários, tá? Mas é interessante a gente falar disso. Trata-se de uma tradição antes do que uma denominação, ou uma pessoa, ou um teólogo destacado. Então, ser reformado é ser, ou historicamente falando, é vir dessa tradição que começou na Suíça no século XVI e se alastrou por Europa e depois por vários lugares. Mais um detalhe histórico que é legal o nosso povo saber, porque depois a gente pode conversar mais de teologia, mas eu acho que essa introdução histórica é interessante, é que, historicamente, nós podemos falar de duas grandes alas da tradição reformada. Tem uma ala mais continental, que ficou mais no continente europeu enquanto unidade geográfica, e a ala britânica, que é das ilhas britânicas ali, não é? Inglaterra, Escócia, Irlanda. Por que existe esse diferencial? Porque as Ilhas Britânicas, por estarem um pouco separadas do continente, elas desenvolveram algumas peculiaridades. Não significa que eles não têm muita coisa em comum. Tem muita coisa em comum. Mas existem alguns aspectos que são próprios das Ilhas Britânicas e outros que são do continente. Então isso faz com que a tradição tenha duas vertentes bem conhecidas. E elas dialogam e se alimentam. Tá? Então acho que essa introdução histórica é legal para o nosso povo saber de onde vem isso, esse reformado. Perfeito. Mas trazendo para os nossos dias, a intenção da reforma era trazer a igreja para debaixo da autoridade bíblica, ou seja, cada aspecto da igreja debaixo da autoridade bíblica. Poderíamos dizer que ser reformado também é ser bíblico? Sim, ser reformado é ser bíblico e mais ainda, é mais do que ser bíblico, porque todos, a princípio, buscam, pelo menos teoricamente, buscam interpretar as escrituras, todos aqueles que se dizem da tradição cristã. Mas o ser reformado, ele leva muito a sério a grandeza do nosso Deus, a soberania do nosso Deus e a teocentricidade da nossa vida e da nossa fé. Então isso aqui é muito chave em ser reformado. O reformado vai pensar em culto, ele vai pensar em pregação, ele vai pensar em teologia, ele vai pensar em boas obras, ele vai pensar em várias coisas, em santificação, tudo tendo a Deus no centro. Então essa teocentricidade da teologia e da prática reformada é chave, é um dos marcos. Então você está certíssimo, a volta às escrituras, saindo, rompendo com todo tradicionalismo, sacramentalismo católico romano, medieval, mas ao fazer isso, enxergando
que Deus tinha que ser trazido para o centro da nossa fé e prática. Perfeito, perfeito. Tá? Bom, a reforma também foi sintetizada em mais ou menos 5 postulados, muito conhecidos, que é sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus, soli Deo Gloria. Ser reformado é mais do que os 5 solas? Sim, mas não é menos. Então deixa eu falar que tem que envolver os 5 solas, mas é mais do que 5 solas. Então vamos falar um pouquinho disso. Parte dos 5 solas, né? Claro. Isso, não pode ser menos. Se for menos, não dá para ser reformado. Então vamos colocar que os 5 solas, eles abrangem marcos da reforma protestante. Mas como a reforma protestante teve diferentes vertentes, então esses são pontos que deveriam aliar diferentes grupos advindos da reforma, protestantes tradicionais, né? Então, assim, ser voltado para a escritura como regra única de fé e prática significa eu não aceito tradições de homens como tendo o mesmo pé de igualdade na hora de definir questões de fé e de vida cristã. Então, isso aí era, o reformado aderia a isso, mas não era o único que aderia a isso, né? A mesma coisa com a solos Cristo, a salvação vem através dos méritos de Cristo somente, e não dos santos, ou no caso de Maria, que eram crenças da teologia romana, né, católica romana, que os protestantes rejeitaram. Então, todos esses 5 pontos que você colocou, eles resumem, para quem não sabe, esse é um resumo do século XX, tá? Sim. Os 5 solas, eles não aparecem antes do século XX, a gente não tem nenhum registro. É mais ou menos um resumo de historiador, vamos dizer assim, tentando destacar grandes bandeiras da reforma. E o reformado, então, tem que defender essas bandeiras. Mas, agora para fechar a resposta, porque eu acho que a sua pergunta foi mais específica no que diz respeito a se reformado é igual a isso. Então não é mais do que isso. Inclusive, em 2017, quando a gente comemorou os 500 anos da Reforma, muita gente fez cultos em agradecimento a Deus e conferências e por aí vai. Muita gente falava assim, pastor, a nossa igreja é reformada, a gente está falando dos 5 solas. E eu costumo dizer, olha, que bênção que você está falando dos 5 solas, não é ruim. Mas ser reformado é mais do que isso, porque tem gente que é protestante, defende os 5 solas, mas não é reformado. Então, 5 solas, vamos colocar assim, de uma maneira bem visual. 5 solas é bem abrangente, bastante gente cabe aqui dentro. Mas o reformado tinha que caber aqui dentro, e outros defendem. Mas na prática, e eu termino com isso, na prática, infelizmente, muitos evangélicos não têm nem defendido os 5 solas. E é por isso que as pessoas, Paulo Júnior, têm identificado reformado com esses pontos. Eles chegam numa igreja e falam assim, o pastor fulano de tal, ele prega as escrituras e só as escrituras. Ele é reformado. Eu não quero condenar um irmão desse, porque ele está descobrindo uma coisa que ele não descobre em outra igreja evangélica. Entendeu? Sim. Esse é o problema. Perfeito, perfeito, perfeito. Outra coisa, muitas pessoas também querem reduzir a ideia de ser reformado ao tradicionalismo. Ser reformado é ser tradicional, né? Ser reformado é mais do que ser conservador e tradicional? Sem dúvida, mas, de novo, precisa envolver um elemento de tradição. Por quê? Vamos falar de um negócio agora interessante para o movimento evangélico. O movimento evangélico, ele sofre de um mal quando ele acha que ser evangélico significa não ter tradição, porque tradição é coisa de católico. Esse é um costume entre muitos evangélicos, tá? Perfeito. A gente não tem tradição, porque tradição é coisa de católico. Nós somos evangélicos, a gente olha para a Bíblia e a Bíblia só. Veja, os reformados nunca foram soberbos de pensar que tinham que interpretar a Bíblia de acordo só com a sua geração. Isso é uma soberba. A gente precisa aprender a dialogar com homens do passado. Isso é levar em consideração a tradição. Tá? Então, assim, quem acha que tem o Espírito e vai olhar para a Escritura e vai entender tudo que tem da Escritura sem precisar aprender com homens da história, na verdade se coloca numa posição soberba. Ele acha que ele está sendo evangélico, ele acha que ele tem o Espírito, ele acha que ele está sendo mais bíblico, mas na verdade ele está se esquecendo de que Deus nos ensina frequentemente por outras partes do seu corpo, da igreja. E a igreja da qual eu estou falando, Paulo Júnior, não é só a igreja que a gente vê hoje, é a igreja dos séculos, tá? Deus nos ensina através de homens do passado, assim como de homens do presente, não é? Mas então, é importante a gente dizer que antes de falar que é mais do que tradição, ser tradicional e ser conservador, não é menos. Tem que ter vamos dizer assim, não pode ter uma repulsa
por tradição. Não pode. É importante a gente aprender que tradição em si mesma não é boa nem má. Veja, o tradicionalista, eu vou usar essa palavra agora negativa. O tradicionalista é aquele que interpreta que tradição, porque tradição é bom. Ah, a gente sempre fez assim. Ah, então é bom. Ah, então a gente sempre fez assim. Sim, né? sim. Ele não questiona algumas das tradições dele para dizer assim, peraí, mas essa tradição não faz sentido. Olha que interessante, a Bíblia tem uma história que ilustra isso. O rei Ezequias foi um dos reis de Judá que fez o que era reto perante o Senhor. Pois o cara quebrou com a serpente de bronze lá dos dias de Moisés, 700 anos depois, Paulo Júnior, que é um negócio mais tradicional, é mais velho que o nosso país. Tá? Tem mais tempo do que o nosso país. Sim. E, no entanto, ele teve que quebrar com aquela tradição. Por quê? Se no passado ela era uma lembrança da redenção de Deus no deserto, né, essa serpente estava virando motivo de adoração idólatra. Perfeito. Então ele teve que quebrar. Tá? Então, o reformado, ele não é avesso à tradição, mas ele não é necessariamente alguém que engole a tradição só porque é tradição. Perfeito. E ele não é alguém que quer engessar as coisas e manter as coisas como estão, porque ele é um conservador. Não, ele precisa sempre avaliar o que foi conservado, a tradição, para ver se ela bate com as escrituras. Ele vai descartar algumas, ele vai remodelar outras, Perfeito. e ele vai dizer assim, vamos manter outras. Perfeito. Então eu quero fechar com um exemplo de tradição que é legal a gente fazer. Vamos pensar em música. Mais tarde na live a gente pode falar mais disso. Mas vamos pensar em música só para aplicar o aspecto de tradição conservador. Não é verdade que música antiga é melhor, necessariamente. Tem muita música antiga que é ruim, tá? Sim. Que é ruim. E não tem problema em falar isso. Por outro lado, essa cultura da inovação, que é muito comum no nosso meio, perde de vista que a gente poderia cantar algumas das músicas que os nossos antepassados cantaram. Que seria muito legal. Sim. Já pensou? A Dona Mariazinha, com 80 anos de idade, né? Estou inventando aqui, a Dona Mariazinha entra no templo e ela ouve lá na igreja do pastor Paulo Júnior, ela ouve uma música que ela cantava quando ela era menina. Que coisa gostosa. Perfeito. A gente tem que nutrir, infelizmente, nesse mundo de produtividade e troca e mudança, a gente perdeu de vista que tem certas músicas que têm que ser mantidas porque elas conectam gerações. Perfeito. Então, olha que legal a gente preservar boa tradição, ao mesmo tempo que algumas antigas a gente fala, essa não dá, porque essa não bate com a nossa fé. Então a gente tem que ter esse tipo de crivo, tá? Claro, ótimo, excelente.